Olá, sejam bem-vindos a mais um Dom Debate, um programa realizado pela Escola Superior Dom Helder Câmara, que busca trazer o conhecimento da academia para o seu cotidiano. Vem cá, desenvolver é abrir estrada? Essa frase do ex-presidente ainda da República Velha, Washington Luiz, é ainda válida no início do século XXI? Para responder essas e outras questões, estamos com o professor José Antônio de Souza Neto, engenheiro civil e pró-reitor de pesquisa da Escola de Engenharia de Minas Gerais, a ENGE, do qual desde já agradeço a sua presença. Abrão, eu que tenho que agradecer pela oportunidade, sem dúvida é um prazer estar aqui com vocês. Professor Antônio, vamos direto a uma pergunta que sempre não quer calar. O Brasil ele é um país de dimensões continentais e a gente sabe que realmente infraestrutura, e quando a gente está falando de infraestrutura, a gente está falando de portos, aeroportos, rodovias, internet, toda essa gama, né, que é importante para o desenvolvimento. Quando a gente vê as expectativas que o Brasil está perdendo, por exemplo, na primeira Revolução Industrial, quando ainda era no âmbito das ferrovias, o Brasil ficava o PIB dele muito perto dos Estados Unidos. Nós perdemos o trem da história, literalmente, e no final da primeira Revolução Industrial, o Brasil estava a anos-luz do PIB dos Estados Unidos. Com a quarta Revolução Industrial, será que ele vai perder essa oportunidade? Porque, na verdade, a pergunta é a seguinte: quais os grandes gargalos do Brasil que não perde a oportunidade de perder oportunidades? Olha, Abraão, eu tenho a impressão que um dos problemas principais no Brasil é a maturidade das instituições. O que faz um país desenvolvido, em primeiro lugar, é justamente esse tipo de maturidade. Eu acho que a sua introdução foi muito interessante, até porque metaforicamente, certamente, desenvolvimento não deixa de ser a possibilidade de abrir estradas, não é? Uhum. Ou abrir ferrovias. Uhum. Isso me remete a um fato muito interessante, quando a gente volta às disputas entre a Argentina e o Brasil, na região do Prata. A grande preocupação que Dom Pedro II tinha, né, era justamente como acessar as regiões mais centrais do Brasil, o centro-oeste, quando não havia rodovia. O único caminho que se tinha para poder acessar e civilizar essas regiões era justamente através do rio. Então, era importante manter o acesso ao Rio Prata aberto ao Brasil, né? Então, essa questão ela realmente é muito importante. Isso me remete também a um ponto que eu considero crucial, e aí eu vou ao exemplo do Barão de Mauá. Né, que eu estou mencionando o Barão de Mauá, até porque, apesar disso, de termos mais de 120 anos, né, em média, do período onde ele atuou, ele representa a participação da iniciativa privada. Um dos elementos essenciais, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, em função dos recursos escassos que os governos têm para poder desenvolver aquilo que é necessário, a participação da iniciativa privada é muito importante. E nessa época, o desenvolvimento das ferrovias no Brasil foi significativo, a ponto de termos uma extensão de ferrovias que se igualava às extensões dos países europeus e até mais significativas do que os Estados Unidos, como você tinha mencionado anteriormente. E foi uma opção do Brasil nos anos 50 do século passado que fez a opção pela rodovia. Hoje a gente só, quando você fala de greve dos caminhoneiros, o Brasil vai parar, a gente virou refém de uma determinada categoria. Não é um pouco dessa questão, desse gargalho? Abraão, sem dúvida, porque tudo em termos de desenvolvimento remetem a um ponto de equilíbrio. E, infelizmente, no Brasil, hoje nós temos uma preponderância do transporte rodoviário em detrimento do transporte ferroviário. A expectativa que temos é de que isso venha paulatinamente a se alterar agora no futuro. Ao contrário dos países desenvolvidos, que as grandes cargas são carregadas em ferrovias e o rodoviário ele é muito mais até hidrovias, não é? Hidrovias também, né? Vários canais. Isso, ou como na França, né? Mas cada país tem a sua especificidade. Mas certamente a parte boa, se eu posso dizer, é que o Brasil tem tudo para ser feito nessa área. E se o Brasil, como você mencionou anteriormente, se dedicar a abrir oportunidades, desde que haja um ambiente jurídico institucional adequado, esse ponto é importante. Certamente haverá interesse de investidores
pelo Brasil e certamente haverá interesse de investimento em infraestrutura no país. Pois é, essa questão de investimento, de infraestrutura, fala em investimento de grande vulto. Se você pegar a história do Brasil, ela sempre esteve vinculada ao investimento estatal. A tentativa, como o senhor falou do Barão de Mauá, a gente sabe como terminou a história. De alguns anos para cá, nessa área, nós tentamos, por exemplo, o BNDES foi um grande ator aí, mas a questão dele, pelo que verificou, não era mais fomentar o mercado, era muito mais a questão de subsidiar do que necessariamente fomentar. Diante disso, como fica o BNDES com esses novos, digamos, players, né, do mercado, principalmente um ator que chama-se China? Bom, vou tentar responder por partes. O BNDES é uma instituição extremamente importante para o país. O Brasil precisa do BNDES. O que aconteceu, e isso tem sido revelado, nós temos acompanhado aí ao longo dos últimos 4 anos, né, no contexto da Operação Lava Jato, isso também nos remete à questão da força das instituições, isso também nos remete à questão da insegurança jurídica, né? O que tem sido revelado até esse momento demonstra que as instituições elas não agiram meramente centradas em princípios técnicos, né? Hoje eu tenho inclusive não chega a ser uma equação, é uma igualdade, né? Existe uma correlação direta em todo o mundo, não é só no Brasil, onde corrupção é igual à pobreza. Em todos os países onde existe um nível de corrupção maior, a pobreza também é maior e, portanto, o nível de desenvolvimento, inclusive o nível de desenvolvimento da infraestrutura, fica significativamente prejudicado. Isso é tão interessante que tem um refrão que fala, né? Um brocado que fala: quanto mais desigual, mais corrupto. Quanto mais corrupto, mais desigual. E isso remete novamente a essa questão do marco jurídico. Se você quer investir num país, você sabe que com a canetada o juiz pode dar uma liminar, você não ter... É verdade. Mas você vai investir, porque você está falando de bilhões de reais. É verdade. Você está falando de necessidades, como você disse, tem muita coisa por construir ainda. Se você olhar os outros países, tem muita coisa já feita. Aqui ainda está tudo por construir. Eu não sei se é bom ou se é ruim, porque, na verdade, quando você não tem um marco jurídico, os contratos não são cumpridos, ou você precisa de passar, como a gente viu na Operação Lava Jato, ser amigo de um deputado, ser amigo de ter um nome famoso, você ter financiado a campanha, vamos ser claros com isso. Né? As obras de infraestruturas, elas estão todas ligadas a financiamentos irregulares de campanha. Né? Então, notadamente, é um gargalho sim, né? Mas eu acho que o Brasil sai muito mais forte desse cenário como um todo, e fortalecimento das instituições passa também por entrada de novos players. A pergunta é exatamente essa. Entrando a China, né? Vou remontar a questão da China, que é a segunda parte que eu ia fazer. Esse novo player, ele remonta à possibilidade de pequenos empreendimentos, pequenos empreendedores com esses valores, com arranjos financeiros, em que possa dar uma virada nesses investimentos que a gente tanto precisa? Olha, eu vou responder a sua pergunta também levando a um outro tema, que é o tema da governança pública e o tema de compliance. Hoje, para que seja possível atrair investidores, e mais do que isso, para que seja possível atrair financiamento para esses investimentos, veja que grandes fundos hoje, de grandes investidores, fundos institucionais, em seu estatuto consta que eles só podem efetivamente decidir por um investimento, ou em outras palavras, a dação de recursos, ela está condicionada a projetos que tenham governança, que tenham compliance, a instituições, a um ambiente jurídico institucional previsível, né? No caso específico da China, a situação é muito interessante. A China não tem buscado apenas investimentos no Brasil, mas no mundo inteiro. É uma questão de segurança nacional para eles. Né? No Brasil, em particular, eles têm um interesse específico dentro do setor de energia, setor energético. Todo investimento é muito bem-vindo. O que temos que estar atentos é se a competição, que é muito bem-vinda, né, ela está realmente acontecendo em parâmetros adequados. Por exemplo, uma preocupação que temos é que o custo de capital destas empresas chinesas que vêm
porque elas são subsidiadas pelo governo Chinês. Elas são estatais, Sim, na são prática. estatais. Então, na verdade, fica muito difícil você conseguir, numa licitação, por exemplo, ter um grau de competitividade quando a iniciativa privada brasileira, por exemplo, precisa ter um retorno compatível com o risco do projeto, ao passo que o seu competidor chinês tem um subsídio que o coloca numa situação privilegiada em detrimento das empresas brasileiras. Quer dizer, o investimento é bem-vindo, né? A questão da governança hoje e do compliance, ela é absolutamente essencial nesse contexto, né? Mas é preciso que haja igualdade de condições. Né? Nesse sentido, está sendo construída uma nova lei de licitações, ainda não foi aprovada, isso está em andamento, é preciso que haja um debate bastante construtivo a esse respeito. Né? Em particular, eu tenho uma preocupação muito específica, uma coisa que poucos brasileiros se dão conta, a não ser quem é efetivamente da área, e que infelizmente é uma coisa muito negativa que aconteceu no Brasil nos últimos anos, que foi o desaparecimento das propostas técnicas. Quer dizer, sob a justificativa de que as propostas elas deveriam ser consideradas apenas pelo valor financeiro, né, a capacidade técnica, a diferença da engenharia, a possibilidade de demonstrar que você tem a capacidade de mostrar novas alternativas técnicas, né, isso se perdeu ao longo dos últimos anos. Eu espero que ainda seja possível recuperar, pelo menos parcialmente. Para finalizar a nossa conversa, das várias áreas da infraestrutura, no futuro, quais o senhor acha que seriam essas vias mais atraentes para quem hoje está querendo se formar, para quem necessariamente quer um novo empenho nessa área de infraestrutura? Olha, sob o ponto de vista do novo profissional, a notícia é muito boa. Até porque, como a gente vem construindo ao longo do nosso breve diálogo, tem tudo para fazer no Brasil. Seja na área de saneamento, seja na área de transportes, seja na área portuária e aeroportuária, quer dizer, na área de geração de energia, na parte de energias renováveis, energia eólica, energia solar, as fontes limpas. Então, as pessoas às vezes não se dão conta, quando a gente fala em sustentabilidade, que sustentabilidade muitos veem como se fosse um custo adicional, e na verdade não. A sustentabilidade é uma oportunidade imensa, porque qualquer desenvolvimento sustentável demanda tecnologia, demanda novas alternativas tecnológicas. E isso significa que é uma oportunidade imensa de inovação. Então, dois pontos principais, falando sob o ponto de vista da engenharia e sob o ponto de vista do direito. Sob o ponto de vista da engenharia, há uma oportunidade imensa de inovação, de novas tecnologias, e o Brasil tem tudo para ser feito. Tanto que os estrangeiros estão de olho, à medida que as reformas que são necessárias ao Brasil forem sendo consolidadas, eu estou absolutamente convencido que o dinheiro virá e virá em grande quantidade. O que precisa também ser resolvido, que está relacionado ao começo da nossa conversa, é a segurança jurídica e a percepção por parte de investidores que as nossas instituições, elas passaram pela sua prova de fogo, porque nós estamos vivendo nesse momento é exatamente isso, e se sobreviver em curso, né? Isso, as instituições elas estão sendo testadas ao limite. E se nós conseguirmos vencer essa etapa, o Brasil será um outro país. Então, pessoal, aqui a nossa conversa. Para finalizar, eu acho que ficou muito clara a questão do tripé, né, do desenvolvimento. Você tem que ser economicamente viável, ambientalmente sustentável e socialmente justo. No mais, agradeço a vocês. Agradeço mais uma vez ao professor e convido vocês a acessar nosso canal, a fazer um debate, a fazer críticas, sugestões, se inscrever no nosso canal para que possamos continuar esse debate. Um grande abraço a todos e até uma próxima.